Com o advento dessa nova regulamentação dos elétricos, que a gente já comentou em outras oportunidades, principalmente os ciclomotores, as patinetes, os autopropelidos e as bicicletas elétricas, uma questão que surge é a consequência penal da condução, ou seja, a consequência criminal. Então, se você tiver um ciclomotor, ele é considerado um veículo automotor. O que significa isso? O Código de Trânsito, ele tem um capítulo, o capítulo 19, que se inicia a partir do artigo 291 e que trata dos crimes de trânsito. E esse artigo 291, que inaugura o capítulo criminal, ele já fala que os crimes de trânsito são cometidos na direção de veículos automotores. O que significa isso? Não que se você atropelar, por exemplo, com um veículo de propulsão humana, uma bicicleta, não haja crime. Só que o crime não será do Código de Trânsito, será do Código Penal. Então, nessa dúvida que passa a surgir, se você tiver, por exemplo, num equipamento de mobilidade autopropelido, que com a nova regulamentação acabou englobando vários objetos, vários equipamentos que eram anteriormente até ciclomotores, que eram bicicletas elétricas, mas por causa da medida do entre-eixo ser inferior a 1,30 m, passaram a ser considerados equipamento de mobilidade individual autopropelidos. E com isso, como se fossem patinetes, mesmo tendo uma configuração estética de ciclomotor ou de motoneta, ela é um equipamento de mobilidade. Com isso, é como se você estivesse a pé, como se você estivesse de cadeira de rodas. Então, você eventualmente ter um choque com uma pessoa, nem atropelamento seria como se você estivesse correndo a pé e batesse com outra pessoa, tivesse um choque com outra pessoa. Olha que interessante. Se você tiver numa bicicleta elétrica, considerada como bicicleta, ou seja, em que a força humana seja necessária e vier assim atropelar uma pessoa que venha a causar morte, esse crime de homicídio ele não será do Código de Trânsito, previsto de 2 a 4 anos de detenção, e sim do Código Penal de 1 a 3 anos. Olha a consequência. Em compensação, se for um ciclomotor, aí você comete o crime de trânsito, no caso do atropelamento que eu exemplifiquei há pouco, você responderia de 2 a 4 anos. E outro detalhe, você está aqui no litoral, se você tiver, por exemplo, com o ciclomotor, ingerir bebida alcoólica, você estará cometendo o crime do artigo 306 pelo crime de embriaguez. Se você tiver de bicicleta ou de bicicleta elétrica, você não estaria cometendo esse crime. E se você tiver com autopropelido, também não. Olha que interessante. É como se você fosse tratado como um pedestre e não cometeria o crime de trânsito, a exemplo da embriaguez. Olha quantas consequências jurídicas que nós temos em relação a uma regulamentação administrativa que foi feita pelo CONTRAN, as consequências penais e de outras áreas também, da área civil, para fim de indenização, num caso de acidente, entre outras. Então fica aí o alerta, né, e a dica de como uma determinada regulamentação repercute no mundo jurídico de outras áreas. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.